Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo aqui para o meu Leão do PC. Confronto hoje contra o São Paulo às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza buscando pontuar para cada vez mais estar próximo, né, do G6, né, possibilidade de chegar ali mais próximo do G6. Confronto extremamente importante, a gente vai estar trazendo aqui as informações, um pouquinho sobre as informações também relacionadas à SAF, né, que vai ter a votação, alguns conselheiros também. 6 conselheiros pediram aí para adiar, a gente vai estar trazendo também. E a gente vai falar também de um trecho da entrevista do Iago Pikachu ao Sport Center, onde ele fala da situação dele no Fortaleza em termos de renovação. Ele abre o coração e fala um pouco sobre isso. A gente também vai estar trazendo isso, mas antes, like para fortalecer o trabalho, nos ajude a chegar aos 13.500 inscritos, estamos próximos aos 13.200. Seu apoio é essencial. Se quiser ajudar também, o Pix é meuleandopc@gmail.com. Bom, vamos de informação? Vamos lá. O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo. O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo logo mais hoje, às 21h30. Deixa eu trazer para vocês a informação sobre a escalação do São Paulo, tá? Escalação do São Paulo. Acompanha aqui na tela. Dorival encerrou a preparação e deve ter reservas contra o Fortaleza, né? De olho no segundo jogo da final da Copa do Brasil, no próximo domingo às 16 horas, diante do Flamengo. O técnico Dorival Júnior deve escalar um São Paulo repleto de reservas para encarar o Fortaleza hoje, né, às 21h30. O treinador encerrou a preparação no CT da Barra Funda nesta terça-feira, sem muitas informações sobre o trabalho que foi feito e muito menos da equipe que irá a campo. O gestor Gabriel Neves, aliás. No entanto, uma provável escalação tem Jandrei, Natan, Alan Franco, Diego Costa, Wellington, Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo, o Rames Rodrigues, Luciano e o Juan. Né? Na atividade, o Dorival apresentou o vídeo para os jogadores, depois comandou um trabalho técnico seguido da atividade tática preparatória para a partida. Houve ainda um ensaio de bola parada. Com 28 pontos, o São Paulo está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. O time busca retomar o caminho das vitórias no torneio para se afastar do Z4. A distância desse momento é de apenas 4 pontos. Então, São Paulo aí vem com a equipe reserva para enfrentar o Fortaleza. E mais informação. Próximo adversário do Fortaleza, São Paulo não vence na Série A há mais de 2 meses. Né? Uma matéria do João Vitor Paiva, do Diário do Nordeste. A última vitória do time paulista foi no dia 16 de julho, em clássico contra o Santos. Envolvido na decisão da Copa do Brasil, o São Paulo está muito próximo de conquistar o torneio de forma inédita, já que venceu o duelo de ida por 1-0. No entanto, antes do jogo decisivo, marcado para o próximo domingo, o time paulista é adversário do Fortaleza pela 24ª rodada da Série A. A expectativa é que Dorival Júnior escale uma equipe totalmente formada por reservas, o que pode ser positivo para o tricolor do PC na luta pela vitória. Além disso, outro dado também pode ser interessante para o Leão. O São Paulo não vence há mais de 2 meses no Brasileirão. Nesse período, já são 7 jogos sem saber o que é conquistar os 3 pontos. A última vitória aconteceu no dia 16 de julho, quando o time goleou o Santos por 4-1 no Morumbi, pela 15ª rodada da competição. De lá para cá, foram 3 empates contra Bahia, Flamengo e Botafogo, e 4 derrotas contra Cuiabá, Atlético Mineiro, América Mineiro e Internacional. A verdade é que o São Paulo priorizou as Copas, você vai falar aqui. Os últimos 7 jogos aqui do São Paulo, ele teve 4 derrotas e 3 empates, tá bom? É isso aí, o São Paulo não vem num bom momento no Brasileirão. O foco do São Paulo realmente é a questão da Copa do Brasil, então o Fortaleza pode aproveitar para buscar esses pontos fora, quem sabe esses 3 pontos. Deixa eu trazer rapidamente para vocês a tabela do Brasileirão. O Fortaleza, no momento, é o 8º, com 35 pontos. Né? Então, nessa rodada, a depender dos jogos do Fortaleza, primeiramente fazer a sua parte, caso o Fortaleza vença, por exemplo, o São Paulo, iria para 38 pontos. Aí ia depender muito da questão do Atlético Paranaense, e também do jogo do Cruzeiro. Vamos supor aqui, hipoteticamente, que o Fortaleza vence o São Paulo por 2-1.
E o Atlético Paranaense perca para o Internacional, ou empate, 1-1. E o Fluminense perca de 1-0 para o Cruzeiro. Nesse caso, senhoras e senhores, seria bom para o Fortaleza. O que é melhor para o Fortaleza? Ele ficaria em sétimo, caso o Fluminense perca, e o Atlético Paranaense empate, aí o Fortaleza ficaria em sétimo, né? Com esses resultados. Agora, se o Fluminense perder de 2-0, por exemplo, aí, por causa do saldo de gols, ó, o Fortaleza já iria para sexto. Então, vencer por diferença, ou o Fortaleza vencer por diferença de 2 gols do São Paulo, e o Fortaleza tem condições, a depender dos resultados do Atlético Paranaense e Fluminense, de terminar a rodada em sexto, né, ou sétimo colocado. A equipe vai brigar por isso, tá bom? E rapidamente trazendo aqui também a questão da SAF, quando uma matéria do Lance. Vou tirar aqui para vocês. Vamos voltar sábado, né, o modelo de SAF de Fortaleza. Aí ele vai falando que Fortaleza vai voltar, aí fala que no caso do Leão do PC é diferente, já que aconteceu com Vasco, Botafogo e Cruzeiro, por exemplo, dívidas controladas e receitas em expansão. O clube não pretende vender ações e ter um dono. Seria um movimento de ampliar as possibilidades no mercado. Por que seria bom para o Fortaleza se transformar em SAF? Porque possibilita um trânsito mais fácil do mercado financeiro, simplificando operações como investimentos e empréstimos, explica o presidente Marcelo Paes. Quanto valeria a SAF do Fortaleza? O Fortaleza começou a discutir a ideia de mudança de estatuto no fim de 2022. Inicialmente, o clube planejava vender uma pequena fatia da SAF e nos meses seguintes chegou a receber contatos de investidores nacionais e internacionais. Nessa época, a diretoria estimava uma arrecadação milionária de 50 milhões na eventual negociação de 10% a 15% da SAF. Porque o Fortaleza, mas isso aí era antes, o Fortaleza não pretende mais, nesse momento, vender nenhuma porcentagem. Aí o Marcelo Paes fala as vantagens de virar SAF, possibilidade de realização de investimentos e empréstimos com maior facilidade, como já foi falado, o aprofundamento em processo de governança corporativa, gestão empresarial, auditoria e compliance, preparar o Fortaleza para receber um possível investimento no futuro. Então, esse debate da SAF está bem em voga nesse momento. E para finalizar, a gente vai trazer um trechinho da entrevista do Iago Pikachu, falando aí do seu momento do Fortaleza, abrindo o coração em relação à possível renovação do Fortaleza ou não, a contratação do Iago Pikachu. Eu vou trazer para a tela para vocês acompanharem na íntegra os créditos da ESPN Brasil. Vou trazer aqui para vocês. Acompanhem. Colocar bem aqui na fogueira. Ó, André Kfouri, vou fazer 2 em 1 pergunta, só para o negócio ficar mais difícil. Se prepara aí, Iago. Se prepara, Iago. Porque 2 em 1, às vezes tem que anotar. Confunde, às vezes viram 4. Ô, Iago, não, já que você está falando de contrato, eu queria saber do teu contrato, se acaba no final do ano, como é que tá a conversa, se renova ou se renova. E quem é o favorito nessa semifinal de Sul-Americana, o Fortaleza ou o Corinthians? Olha, 50-50, né? A gente sabe que a gente vive num momento muito bom, né? E o Corinthians tem a sua tradição, tem a sua camisa pesada, né? Um clube gigante. A gente tem um respeito muito grande, né, pela instituição, pelos jogadores que hoje estão no Corinthians. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, como já foi agora recente, né? Pelo Brasileiro. Então, pela Sul-Americana vai ser mais difícil ainda, né? São 2 jogos e a gente tem que se preparar muito bem para decidir em casa. Eu acredito que se a gente consegue um bom resultado no primeiro jogo, né, a chance da gente decidir em casa com o apoio do nosso torcedor, com a festa que o nosso torcedor faz, eu acho que a gente tem grande chance sim, né? Mas falando do meu contrato, eu estou de empréstimo, né, do Japão e a gente tá numa conversa aí de uma possível renovação, né, de uma possível compra. O clube tem prioridade no meu passe, né, mas a gente tem aí até dezembro aí para definir e as conversas já começaram. Eu só queria colocar bem aqui. A chance da gente decidir em casa com o apoio do nosso torcedor, com a festa que o nosso torcedor faz, eu acho que a gente tem grande chance sim, né, mas falando do meu contrato, eu estou de empréstimo, né, do Japão e a gente tá
uma conversa aí de uma possível renovação, né? De uma possível compra. O clube tem prioridade no meu passe, né? Mas a gente tem aí até dezembro aí para definir. E as conversas já começaram. Só queria... De uma possível renovação, né? De uma possível compra. E é isso aí. O Iago falou, né, que já iniciou as possibilidades de uma falhazinha aqui, mas você entender, as conversas já iniciaram e que ele acredita, sim, que vai ter um retorno positivo e que ele vai ficar no nosso leão do PC, se Deus quiser. Por tudo que o Iago Pikachu já fez, eu acredito que merece, sim, renovar o contrato com o nosso leão. Tá bom, galerinha? Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e tudo de bom. Valeu.